Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com os escritores que me seguem e falar sobre como entrar em contato com um influenciador literário. Antigamente eu tinha um quadro aqui no canal que se chamava Ei Autor, onde eu dava dicas com base na minha experiência para quem estava começando, para quem de repente publicar ali seu primeiro livro. Esse não é definitivamente um comeback desse quadro, tá? Eu não vou voltar e fazer esse tipo de vídeo, esse não é o meu interesse. Eu só tô fazendo esse tipo de vídeo, só tô falando sobre isso hoje aqui, porque assim como eu, muitos outros influenciadores têm recebido contato de autores nacionais de uma forma muito errada, sabe? E eu queria passar isso pra vocês, eu queria passar isso pros escritores que me seguem e pra quem mais possa se interessar, pra escritores, enfim, que não me seguem, mas que vão acabar encontrando esse vídeo aqui e falar pra vocês como vocês devem fazer esse primeiro contato, sabe? Dar uma explicada, uma explanada sobre o assunto pra que vocês não caiam em ciladas que vocês estão caindo seguidamente, sabe? Continuamente. E esse conteúdo aqui vai servir tanto para quem tá começando agora, para quem tá escrevendo o seu primeiro livro, ou escreveu e não sabe muito bem como fazer esse primeiro contato, ou até para o escritor que acha que sabe fazer e não tá tendo muito sucesso aí, então bora lá. Então você escreveu o seu primeiro livro, você ou tá indo pro segundo, terceiro, você quer entrar em contato com um influenciador literário que você gosta bastante ou aquele que você sonha ver falando sobre sua obra, ver falando sobre o seu livro. Como influenciador literário aqui, gente, a gente vai englobar todas as redes sociais. Então a gente vai estar falando de booktubers, que são os youtubers, né, literários, os booktalks, que são pessoas que falam sobre literatura no TikTok, os bookstagrams, que falam sobre literatura no Instagram, e os blogueiros também, por que não, né? Ainda tem bastante blog, então vamos englobar também os blogueiros aqui. Em 2013, quando eu comecei a escrever o meu livro, O Acesso da Luz, quando eu fui publicar o meu primeiro livro, o blog estava no auge e o pessoal usava muito o Facebook para divulgar as suas resenhas também, né? Para fazer com que suas resenhas chegassem a mais pessoas. Mas ainda assim o foco era no blog, eram resenhas bem grandes, com bastante detalhes sobre a obra e tudo mais. E aí a gente, enquanto autor, a gente entrava em contato com esses blogueiros, ou os blogueiros entravam em contato com a gente, né? Muitas vezes através do Facebook também, oferecendo a famosa parceria. Parceria é o quê? É a gente, autor, enviar, sem custo algum, o nosso livro para aquele blogueiro, para aquele influenciador literário, para ele ler a obra, para ele ler o livro e depois fazer uma resenha e divulgar nas suas redes sociais o livro, falar o que ele achou do livro, tá? Isso configura parceria. Ou seja, uma mão de via duplas. Eu mando o meu produto para o influenciador literário, o influenciador literário me cede esse espaço nas suas redes sociais, com o seu público, para falar sobre o meu produto. Aos poucos, o blog foi morrendo e a galera foi migrando para o Instagram. E o YouTube também foi ganhando muita força. Quem eu acho que tinha vergonha de vir pro YouTube, né, de mostrar a carinha aqui, acabou indo mais pro Instagram e fazendo resenha escrita lá. Então, tem grandes perfis literários no Instagram que postam fotos lindíssimas dos livros, fotos muito bem produzidas, com muita composição e muita coisa bonita, sabe? Que eu nunca consegui fazer, sempre tentei, nunca consegui fazer. E coloca a resenha, então, ali na descrição, com o seu limite de caracteres, né? Porque o Instagram ele tem um limite de caracteres. O YouTube também cresceu muito e grandes canais também cresceram e se consolidaram no meio, como, por exemplo, o Geek Freak. E foi aí que eu comecei a ouvir pela primeira vez a respeito de publi editorial e media kit. Publi editorial é quando nós, escritores, pagamos para um influenciador literário ler o nosso livro, ler a nossa obra. Tá? Então, além da gente enviar o livro para esse influenciador literário, a gente também compra o espaço junto ao público dele. A gente vai comprar esse espaço onde ele vai falar da nossa obra para as pessoas que o seguem. Não estamos comprando, vamos deixar isso bem claro, a opinião do influenciador literário. Você está pagando pelo espaço. A opinião dele, ele tem direito de dar.
livremente, independente se ele gostar ou não da obra. Não é porque você está pagando ele que ele tem que falar bem do livro. Cada influenciador trabalha de uma forma diferente, tem um valor diferente, porque normalmente isso é com base no tempo que ele tem para destinar ao canal, né, à sua rede social, ali onde ele formou o público, e também com base ao tamanho do público dele, ao tamanho do alcance dele. Então, cada influenciador ele vai ter o seu preço e ele vai trabalhar com o seu formato. Desde então, parece que as coisas ficaram um pouco hostis entre os autores independentes e os influenciadores, porque a gente tem de um lado os autores independentes que acham na cabeça deles que como a literatura nacional é pouco divulgada, pouco valorizada, e que esses influenciadores têm que fazer as coisas de graça, sabe? E também acham ruim que o influenciador só leia um livro nacional independente, por exemplo, quando ele é pago por isso. E de outro lado, a gente tem um influenciador, a gente tem uma pessoa que trabalha com isso, que quer ver o seu trabalho, o seu tempo, o seu esforço, o seu público valorizado. E quer sim receber para divulgar um produto, porque o livro é um produto. Bem, então se você é um escritor e você quer saber como entrar em contato de uma forma mais adequada com aquele influenciador literário que você gosta ou que você gostaria de ver o seu livro divulgado por ele, vem comigo que eu vou dar algumas dicas para vocês que eu tenho visto aqui no meio, principalmente do Booktuber, tá? Que os autores têm cometido muitos erros, então bora lá. A primeira coisa muito importante é você conhecer o influenciador que você quer que divulgue o seu livro, tá? Você precisa conhecer a pessoa, conhecer o perfil literário dessa pessoa, precisa identificar se dentre os livros favoritos dela, se dentre os livros que ela mais leu naquele ano, se dentre os livros que ela leu no último mês, se tem um livro que é minimamente parecido com o seu. E quando eu falo minimamente parecido com o seu, eu não quero dizer apenas gênero, tá? Eu quero dizer público-alvo também, porque existe uma diferença muito grande. Quando a gente está falando de gênero, a gente diz fantasia, distopia, ficção científica, terror, horror, suspense, romance de época, romance histórico. Mas quando a gente fala de público-alvo, a gente engloba também idade. E é uma coisa que você tem que prestar atenção. Se você vai gastar tempo e dinheiro com o marketing do seu livro, faça bem feito. Assista os vídeos daquela pessoa, olhe o perfil dela, olhe as fotos, olhe as resenhas, olhe o Scooby Goodreads daquela pessoa, sabe? Identifique-se dentre os livros que ela caracterizou ali como 5 estrelas favorito, que ela leu, que ela gostou. Se tem livros que são parecidos com o seu, que tenham coisas que identifiquem o seu, além do gênero, idade do protagonista, de repente algum drama, alguma situação que se assemelhe com o seu livro. A gente, enquanto influenciador, a gente normalmente forma o nosso público aqui dentro da plataforma do YouTube e também do TikTok e tudo mais. Normalmente isso acontece de acordo com o nosso gosto literário, porque a gente vai lendo os livros que a gente gosta e a gente vai falando sobre eles. E as pessoas que também gostam desses livros acabam nos seguindo aqui e também nas outras redes sociais. Então, não adianta muito se você é um escritor de terror, você enviar o seu livro para uma influenciadora que de repente só fala de romance de época. Ainda que o influenciador goste do seu livro, ainda que ele faça uma resenha extremamente positiva sobre a sua obra, ele não vai estar falando com o público-alvo do seu livro. É muito mais efetivo você mandar para um influenciador menor, mas que fala diretamente com o seu público, que fala diretamente com os leitores de horror e de terror, por exemplo, do que para uma influenciadora que tem mais de 200 mil seguidores, mas que está falando em grande parte com leitoras mulheres que gostam de romancinho, sabe? Água com açúcar. E isso também é muito importante quando a gente fala de faixa etária, quando a gente fala de público-alvo. Se o seu protagonista ele tem, por exemplo, menos de 18 anos, é muito fácil que sua história seja destinada a públicos com menos de 18 anos também. E de repente, você escreveu aí uma fantasia que tem como protagonista um garoto que está prestes a completar 15 anos e de repente descobre que ele tem que salvar o mundo e quer enviar sua obra para aquele influenciador famoso do TikTok que só fala de Guerra dos Tronos. Afinal, GOT é fantasia, né?
não é bem por aí. Ele até pode gostar do seu livro, tá? Você pode ter uma narrativa muito boa, o seu protagonista pode passar por situações muito interessantes. Mas normalmente, esse tipo de protagonista com 15, 16 anos, ele vai ter uma mentalidade diferente, ele vai passar por dramas diferentes, a história ela tem que ter um teor diferente do que fantasias adultas têm. Então, novamente, ele não vai estar conversando com o público-alvo do seu livro. Você, enquanto autor, tem que conhecer o seu público-alvo. Você tem que saber com quem a sua história fala. Você tem que saber quais são os dramas que o seu protagonista passa, quais são as histórias que a sua história carrega e para quem ela vai falar, com quem ela vai conversar. A partir disso, procurar influenciadores que falem com esse público. Uma dica que eu dou para facilitar isso é você procurar livros que sejam semelhantes ao seu, livros semelhantes ao que você escreveu. Tanto em idade do protagonista, em gênero e as situações que o protagonista passa dentro da história. A partir disso, procurar influenciadores que tenham lido esse livro e que tenham preferencialmente favoritado, que tenham gostado dessas obras. Porque aí a chance que você tem de agradar esse influenciador e também estar falando com o público certo é muito grande. Ok, você fez a lição de casa, você garimpou as redes sociais e você fez uma listinha de influenciadores que você acredita que vai gostar do seu livro porque eles leram obras semelhantes e eles gostaram desses livros que se assemelham ao seu. Então você tem ali uma listinha e você quer entrar em contato com eles. Não faça em hipótese alguma esse contato através de mensagem. Você não vai mandar mensagem no DM do Instagram, você não vai mandar mensagem no Messenger do Facebook e muito menos ali no Twitter. Você vai entrar no perfil dessa pessoa, você vai pegar o e-mail de contato dessa pessoa e você vai fazer um e-mail bem bonitinho para ela. Nesse e-mail, você vai se apresentar enquanto autor e você vai apresentar sua obra. Não encha de linguiça desnecessária esse e-mail. Seja objetivo, seja direto, fale sobre você, fale sobre o seu livro. Não fique falando querendo parecer mais importante do que você realmente é, falando de currículo e títulos, a não ser, é claro, que você seja o ganhador do Jabuti, tá? Se não for esse o caso, por favor, vamos ser mais objetivos, porque a sensação que passa quando a gente recebe um e-mail falando, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, é que a pessoa não tem confiança na sua obra literária e ela tá tentando se garantir de alguma outra forma. No corpo do e-mail, você vai colocar sobre você a sua mini biografia, a sinopse do seu livro, a capa do seu livro e links úteis. Coloque link que leve aquele influenciador para suas redes sociais. Se o seu livro já tiver sido publicado e ele já tiver avaliações na Amazon, por exemplo, coloque o link para a Amazon, fale que você já tem tantos livros vendidos, tantas resenhas positivas. Se você já tiver resenhas positivas, coloque o link das resenhas também, certo? Para mandar esse influenciador para a maior quantidade de informação que ele tem da sua obra. Se a sinopse do seu livro não for o suficiente para apresentar a sua obra, não falar com toda a precisão sobre o seu livro, porque a gente sabe que muitas vezes a sinopse ela tem que esconder determinadas coisas, faça um breve resumo do seu livro. Não se esqueça de colocar se ele tem gatilhos, tá? Isso é muito importante. No final do e-mail, você então vai perguntar para a pessoa se ela aceita o formato de parceria, se ela topa receber o seu livro para divulgar no canal dela, né? Ou se ela só trabalha com publi editorial e aí você pede o Media Kit da pessoa. Ao pedir o Media Kit, fica subentendido ali que você está pedindo um orçamento a respeito do serviço de resenha e de divulgação do livro. Não é obrigado você a aceitar, tá bom? Não é porque você entrou com contato que você tem que fechar essa parceria, que você tem que fechar esse publi editorial. Não. Você vai saber se aquilo está dentro das suas possibilidades na hora que você receber o orçamento. O Media Kit nada mais é do que um arquivo, normalmente formatado em PDF, onde consta todos os dados importantes a respeito daquele influenciador. Ali tem o público-alvo, com quem ele mais fala, se é mais jovens, mais velhos, mais adultos, mulheres, homens ou pessoas não binárias. Também tem número de alcance, número de inscritos, tanto do Instagram, do TikTok, de todas as redes sociais. E normalmente também já vem esse orçamento. Por exemplo, uma resenha custa X, uma resenha com foto no Instagram custa Y, um Reels custa W e assim por diante.
de acordo com os formatos que aquele influenciador trabalha. Agora, muito importante, antes de fechar a parceria, parceria ou publi editorial, é vocês explanarem todas as dúvidas e expectativas a respeito desse combinado, principalmente ao que se diz aos prazos, tá? Você tem que deixar claro para o influenciador se você quer que a resenha saia o mais breve possível ou se o prazo que ele está te dando é o suficiente. Normalmente a gente trabalha com uma lista de leituras previamente arquitetada desde o início do ano. Então o influenciador ele vai saber te dizer em que momento ele vai conseguir encaixar a leitura do seu livro, se é naquele mês, se daqui 2 meses. E é importante você, enquanto ator, respeitar esse prazo. Nada de ficar mandando mensagem, de ficar perguntando, de ficar cobrando. Se o influenciador disse que ele vai ler naquele prazo de 30 dias, você tem que esperar o prazo de 30 dias. É uma questão de respeito. Uma vez que fechado a parceria ou o publi editorial, é importante você, autor, entender que o influenciador ele não é obrigado a falar bem do seu livro. A resenha que ele vai fazer não é obrigatório ser positiva. O influenciador ele tem todo o direito de não gostar da sua obra e de fazer uma resenha crítica. Não é porque ele está sendo pago para ler o seu livro é que ele tem que falar bem ou porque ele recebeu em parceria. Há influenciadores que eu conheço que, ao fecharem um publi editorial e receberem o livro e perceberem que aquele livro de repente não se encaixa com o público ou ele não gostou da obra, eles preferem não continuar com o publi e eles devolvem ou o dinheiro inteiro ou parte do dinheiro, tá? Isso não é regra, vai muito de acordo com o influenciador e daquilo que foi combinado antes. Uma dica de uma amiga influenciadora, a Ju, do Ju and Books, é que talvez você combine com o influenciador o envio ali dos primeiros capítulos ou só o primeiro capítulo para o influenciador ter a ideia de como é sua narrativa, de como é sua história, para saber se ele vai gostar ou não e aí sim vocês virem a fechar esse publi editorial ou essa parceria. Mas isso é uma coisa que vai variar muito de influenciador para influenciador. Alguns fazem, outros não. O caso dela, ela deu a dica porque foi uma coisa que funcionou com ela. Saiu a resenha do seu livro, é uma resenha positiva, o influenciador gostou da sua obra. Você tem a obrigação sim de compartilhar essa resenha, tá? Compartilhar nas suas redes sociais e falar sobre ela para o quanto mais gente possível. Mas não ache que isso vai ser o suficiente para você vender 1000 cópias do seu livro e te transformar num best-seller. O marketing, para ele ser efetivo, ele tem que ser feito com certa regularidade e frequência. E não, eu não tô dizendo para você que você vai ter que fechar um publi todo mês com um influenciador diferente. Mas eu tô falando para você que só isso não é o suficiente, que você vai ter que ter outras etapas de marketing na sua obra. Você vai precisar continuar se divulgando e divulgando o seu livro. Se você puder fechar com vários influenciadores, é claro que isso é muito bom, mas é importante entender que não é 1, 2 resenhas feitas da sua obra positivas, ainda que feitas por grandes nomes como, por exemplo, Geek Freak, Livraria em Casa, irão te transformar no próximo best-seller. Enquanto você não formar uma base sólida de leitores que leem até sua lista de supermercados, você vai precisar sempre estar online, sempre se divulgando, sempre fazendo algo para que sua obra continue sendo lida e sendo vista. Por fim, eu gostaria de deixar aqui embaixo para vocês, na descrição do vídeo, 3 coisas muito importantes. 2 são nomes de 2 pessoas que falam muito sobre marketing literário. Uma é a Lilian Cardoso, da LC Agências. Ela tem uma agência muito grande focada em marketing e ela faz muito conteúdo no Instagram dela e também no YouTube gratuito sobre marketing, e ela também tem cursos pagos. Ela também tem vários agentes que ajudam os autores com a questão de marketing. Tem vários serviços pagos e palestras gratuitas, tá? É interessante, se você tiver como fazer serviço pago, show. Mas as palestras gratuitas dela também já ajudam bastante a gente ter uma ideia do que fazer e de como seguir. Outra pessoa é a Maria Freitas, que é uma autora que tem publicado no formato independente na Amazon e tem tido os números bastante expressivos quanto a leituras e a venda dos e-books dela. Ela tem dado também várias palestras gratuitas no YouTube e no Instagram, e ela também tem cursos pagos. Então vale a pena vocês darem uma olhada, são 2 nomes aí para vocês acompanharem que falam mais sobre marketing nas redes sociais.
Inclusive são pessoas que eu sigo e que eu normalmente estou acompanhando as palestras ali para sempre tá dentro dessa questão de marketing. Também vou deixar para vocês uma lista, um arquivo do Google Drive, se eu não estou muito enganada, que tem diversos nomes de profissionais do meio literário. Tem cursos de instituições, cursos dados e ministrados por profissionais do meio, pessoal que se junta para ajudar outros autores iniciantes que fazem diversos serviços, diversos trabalhos. Então tem um arquivo aqui bem interessante com várias indicações de vários profissionais do meio literário para vocês seguirem. Ah, e tem uma quarta coisa, eu tava esquecendo já. Também vou deixar o link do blog da Gil Domingues, autora de Luzes do Norte. Depois que ela lançou Luzes do Norte, que foi um sucesso muito grande na Amazon, e ela conseguiu um contrato de publicação tradicional com a editora Record, com o selo Galera, ela fez no blog dela, ela lançou ali um aulão de marketing para autores. Ela fala sobre diversas etapas do marketing, desde o momento que você vai lançar o seu livro até depois que você já lançou. Tem muita dica bacana ali, então eu vou deixar tudo pra vocês aqui embaixo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você é influenciador literário e de repente eu esqueci de comentar alguma coisa, deixa nos comentários, deixa aqui pro pessoal, pros escritores que vierem assistir esse vídeo, saberem mais sobre isso, terem mais opiniões sobre isso e mais dicas sobre isso. E se você é autor e ficou com alguma dúvida, também comenta que eu vou respondendo nos comentários, ou quem sabe até faço uma parte 2 desse vídeo, por que não? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Um beijo, até a próxima!